Bom dia, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o teorema fundamental da álgebra, certo? Então, é do Gauss. Gauss fez uma belíssima demonstração que eu vou fazer aqui, compartilhar com vocês. Então, o teorema fundamental da álgebra diz que um polinômio z, tá? Ele tem uma raiz complexa, mas daí ele vai ter n raízes complexas. Eu vou explicar mais pra frente por aqui, de grau n, né? Então, vou fazer o polinômio aqui. Tá? E a gente vai trabalhar com ele, certo? Então, vamos lá. O mínimo desse polinômio, p de z, eu vou representar como min de p de z, igual ao módulo de p de z0, onde esse z0 vai ser o z que faz o polinômio ficar mínimo, certo? E esse é igual a mi. Vou chamar esse valor de mi. Em se tratando de módulo, o mi ele pode ser igual a zero ou maior que zero, né? Vamos supor que mi inicialmente seja maior do que zero. Tá? Isso mais na frente vai gerar um absurdo e a gente vai concluir que mi só pode ser zero, ou seja, existe esse zero que é o mínimo do polinômio, que faz ele ter uma raiz pelo menos. Tá? E aí Gauss faz o seguinte desenho, quer dizer, é um plano assim, um plano complexo. Tá? E ele vai entender que existe esse tal z0 aqui. Esse aqui é um z0, tá? Que é o mesmo que o polinômio está recebendo. Ele vai ter um círculo aqui, tá certo? Vamos imaginar um círculo. Pode ser com tracejado. Vai ficar aqui, aqui é o centro do círculo. Tá bom? E, a partir desse centro, ele vai traçar um outro complexo aqui. Tá? Vamos chamar esse outro complexo de lambda. Temos aqui o lambda. E a soma de z0 com lambda dá um z. Tá? Então, vai ter um z aqui, que é a soma dos dois. Tá bom? E também existe um tal ângulo aqui, né, que a gente vai chamar esse ângulo de ângulo θ. Tá bom? E começa por aqui. Continuando, então, se a gente fizer o P de Z, para baixo, fazer P de Z é igual a fazer... O que é o Z, né? O Z é o P de Z0 mais o lambda. Isso aí ele vai gerar termos assim... e lembrando que o lambda ele é um número complexo, então ele é da forma R cosseno de θ, né, a fórmula trigonométrica, mais I seno de θ, é a fórmula trigonométrica do complexo, tá bom? Legal. O que vai acontecer agora, né? Se a gente desenvolver o P de Z segundo aquelas potências, vai gerar mais ou menos o seguinte: a z0 mais lambda, elevado a n, mais a1 z0 mais lambda, elevado a n menos 1, mais a n menos 1 z0 mais lambda, mais a n. Tá bom? E essa expansão vai gerar termos assim: a0, o z de n, mais a1, z de n menos 1, mais, mais a n. Tá? E aqui são todas as potências de a n e z, e também temos potências de lambda aqui. CB aqui, lambda, mais b2 lambda quadrado, até bn lambda na n. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai reagrupar, tá? Se a gente for notar bem, essa primeira parte é justamente P de Z. E essa segunda parte eu vou juntar dessa forma. Vai ser um B vezes lambda t, tá? Onde esse lambda t é potência de lambda, potência de t, né? Cujos b não são zero, tá? Multiplica 1 mais lambda φ. Então eu vou representar essa forma aqui, essa parte do polinômio, como sendo assim. Tá? E φ é uma soma de diferença de potências de lambda. Vou dividir os dois lados da igualdade por P de Z0. Então, ficar de um lado P de Z0 mais lambda, dividido por P de Z0, ok? Igual a 1 mais B sobre P de Z0, lambda t, ok? E multiplica 1 mais lambda φ, certo? Esse termo aqui eu vou chamar ele de Q, tá? E a gente vai ficar com o seguinte, lembrando que a forma trigonométrica desse cara, quando eu fazer
K, Q vezes lambda T, eu estou fazendo o seguinte, eu estou multiplicando dois complexos, né? O complexo que é relativo ao Q, que é um número complexo, H cosseno de W mais I seno de W, vezes o complexo R na T. O complexo lambda T, aliás, né? Vai ser representado dessa forma. T θ mais I seno de T θ. Ok? Fazendo a multiplicação de números complexos, isso fica o seguinte, a gente multiplica os argumentos e soma os módulos, tá? Então, vai ficar cosseno de W mais T θ, tá? Mais I seno de W mais T θ. Legal? Legal. Aí, agora, vamos aplicar a seguinte substituição. Vamos dizer que W mais T θ é igual a π. Eu quero saber como que vai se comportar essa equação, variando se W mais T θ é como π. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. E vamos ter, vou copiar. Uhum. Então, isso aqui vai ser π agora, né? A gente vai fazer a substituição. Aqui, aqui, π, π. Tá? Cosseno de π, menos 1. Seno de π é zero. Esse termo cancela. Fica menos HRT, correto? Tá. Menos HRT. No caso, esse cara, voltando para a equação original, né? Porque eu fiz só essa multiplicação, ainda tem que plugar o menos HRT aqui. Vamos lá. P de Z0 mais lambda, que é a original. P de Z0 vai ser igual a 1 menos aquele Q vezes lambda elevado a T, isso aqui agora, né? Então, HRT multiplica 1 mais lambda π. Tá? HRT são números reais, φ e lambda complexos, tá? E esse módulo é, portanto, né, se eu fizer um módulo desse cara, ele vai ser, deixa eu até melhorar aqui pra gente, ele vai ser menor, tá? Do que o módulo de 1 menos HRT, HR elevado a T, aliás, mais HRT lambda φ. Entendeu? Essa parte basicamente eu peguei esse cara e distribuí. E como o módulo da soma, o módulo é sempre menor que a soma dos módulos, dá certo a desigualdade triangular. O módulo da soma ou subtração de dois números, seja em reais ou complexo, é sempre menor ou igual à soma dos módulos das parcelas. Tá bom? Aqui vai um truque, então a gente vai tentar fazer o teto tender a um número pequeno. Tá? Pequeno o suficiente para que 1 menos h r de t seja positivo. Tá? Então, com um r suficientemente pequeno, essa parcela vai se tornando pequena e menor do que 1, de forma que quando eu faço a diferença, a maior que zero. Tá? Se é maior que zero, o módulo desse cara ele vai ser o próprio cara, né? Porque, enfim, se é maior que zero, aplicar o módulo não vai fazer diferença. Tá? Então aqui dá para tirar o módulo daqui a pouco. O que a gente vai fazer? Para certo R também suficientemente pequeno, isso aqui tornando menor que 1. Tá? R vai se tornando menor que 1. Então R vezes esse cara aqui é menor que 1. Tá? E H vezes R elevado a T mais 1 e menor do que HRT. Justamente, se R é pequeno, esse cara aqui é menor do que esse cara aqui. Tá? O que se conclui dessa desigualdade? Se conclui que menos HRT mais HRT mais 1 é menor que zero. Tá? E se conclui que 1 menos HRT mais HRT mais 1 é menor que 1. Né? Somei um dos dois lados. Tá bom? Esse número é menor que 1. Tá? Nesse caso, o que acontece? Esse número aqui está aqui, ele vai dar menor que 1. Então, a gente chega à conclusão que você, tá vendo?
isso aqui é menor que 1. Concorda? Tá? Eu disse que o P de Z0 ele era o mínimo. Né? Só que quem é esse cara aqui? O módulo dele. Né? O módulo dele, né, aqui temos P de Z0 com lambda, é menor do que μ. Mas eu disse que μ era o mínimo, então eu achei um valor que é menor do que o mínimo. E isso é um absurdo. Qual que foi o absurdo? O absurdo foi supor que μ era positivo. Se μ, em se tratando de módulo, não pode ser positivo, ele só pode ser igual a zero. Então está aqui o único, o mínimo do polinômio é zero. Em algum momento ele vai obrigatoriamente atingir o zero. Atingindo o zero, eu posso dizer que o p de x, pela decomposição dos polinômios, é x menos esse μ, que é o mínimo, q de x, tá? Fazendo a divisão. E o q de x é um grau n menos 1. Então eu tenho aqui 1 mais n menos 1 raízes, totalizando n raízes. Tá? Todo polinômio de grau n tem n raízes complexas. Essa aqui foi a prova do teorema fundamental da álgebra do Gauss. Tá? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Obrigado e até mais.